Boa noite, pessoal, queridos amigos, nossos queridos irmãos. Muito boa noite. Boa noite, Davi. Boa noite, Luiz. Boa noite, os amigos queridos que estão conosco aí, né, nos acompanhando, sendo nossa companhia também, ajudando, né, com as perguntas, com os comentários, com as reflexões. Fique à vontade para colocar aí suas impressões sobre o que nós estamos conversando, né? É um Isso aí, né, Davi? prazer. Muito bom a presença do pessoal, que nos dá essa força no sentido de animar, né, a gente, assim, em realização desse trabalho, porque como é um trabalho, assim, online, a gente fica um pouco, assim, parece que a gente fica isolado, mas nós sabemos aí que justamente esse pensamento, né, esses bons fluidos aí nos ajudam muito, tá? Boa noite, pessoal chegando aí, fazendo os comentários. E vamos então iniciar com a prece para criar uma sintonia, né, mais próxima da espiritualidade, até para nos ajudar a compreender um pouco melhor o assunto, né? E então vamos orar. Então vamos nesse momento acalmar a nossa mente, relaxando os nossos corações, nos deixando envolver por esse clima fraternal que se forma já entre nós. Com certeza, nesse momento, são destinados espíritos amigos que se preocupam conosco, familiares, para estar em nossos lares também, aprendendo junto, estudando, mantendo essa sintonia sadia. Agradecemos sempre a presença desses benfeitores em nossa vida, muitas vezes anônimos, desconhecemos muitas vezes a ajuda de todos em nossa vida, nos trazendo consolo, nos trazendo paz. Por isso estamos aqui, pedindo essa proteção, pedindo o amparo de tantos irmãos que se preocupam conosco, para aprendermos juntos nessa noite. E agradecemos sempre a importância dessa obra maravilhosa em nossa vida, que através da Revista Espírita nos dá aí a oportunidade de entender um pouquinho mais sobre as nuances do Espiritismo e, consequentemente, sobre as nuances do ser humano. Obrigado, benfeitores espirituais, obrigado, Allan Kardec e toda a equipe, encarnada e desencarnada, e permaneça conosco, não só hoje, mas em todos os momentos de nossa existência, e que assim seja. É isso aí. Pessoal chegando, a Luciana, Maír, Marines, Gersi, Ivone, Wélida, Márcia, Nair. Obrigado pela presença aí. Boa noite, Gersi, pessoal, Ivone, pessoal aí, nossos amigos aí de, como o Davi disse, podem fazer o comentário, né, nos ajudem aí com o tema, né, o que foi interessante que vocês acharem aí que poderia contribuir. Estamos aí abertos para receber essas informações. Bom, nós vamos continuar então, pessoal. Nós não terminamos ainda, tá? Conversas familiares de além túmulo, fevereiro de 1861, que é um tema bem intrigante, bem interessante, como todos, né? Mas esse é bem interessante também porque nos fala sobre, né, a evocação de um, de um espírito que ele foi suicida e ainda ateu. Né? Então essa combinação aí nos faz aí repensar sobre como que ele vai ter, aí, né, qual vai ser a visão dele no mundo espiritual. E o suicídio por si só, já nós sabemos, já é uma coisa complicada. No caso dele ser ateu, assim, vamos dizer assim, fica mais complicado ainda, né? Porque ele ainda tem, apesar de todos os problemas gerados pelo suicídio, né? Cada caso é um caso, nós sabemos disso, mas no caso dele aqui, né? A gente vê ali que o que levou também isso parece que foi esse ateísmo, né? Essa falta de compreensão ali da vida de Deus. Isso também acaba pesando um pouco mais, como nós vimos, né, Devi? No próprio acordamento ali, né? Desse espírito, né? Pois é, né? Porque aquele que não acredita na vida após a morte, né? Ele desperta dentro dessa realidade lá, né? Dessa não crença na vida após a morte. Então, o espírito passa por um período de profunda perturbação, maior até do que aqueles das pessoas normais, né, que a doutrina espírita diz, todos passamos por uma perturbação na transição para lá, né, mas aquele que não acredita em nada é um conflito violento com a consciência, né, com a sua intimidade aí, até que ele desconfie e perceba o que é que aconteceu, né. E no caso também, Davi, né, a evocação do irmão dele, tá? Professava as mesmas teorias, ou seja, era ateu também, convicto, mas que não se suicidou. Já dá para perceber uma diferença, tá mais calmo, tem um pouco mais de consciência, né? Tá aprendendo, sabe ali, tá lidando muito bem com a questão do orgulho, nós falamos sobre isso, né? Então, são dois casos, né? Um suicida ateu
e um ateu, que teve uma morte natural, não fala detalhes aqui, mas teve uma morte natural, e a gente percebe nitidamente uma outra percepção, né, em relação à vida ali. Bom, então, Davi, nós terminamos ali a parte das perguntas, e agora nós vamos começar, então, a falar, porque, na verdade, o que aconteceu? Esses dois espíritos foram evocados em função da família, né? Família que pediu ali a evocação. E agora, a equipe de Kardec aproveita, então, para nos mostrar as impressões, assim, da família em relação a essa comunicação. O que eles acharam, né? O que eles perceberam, se dá para entender ali que realmente eram esses espíritos, né? Não, Davi, que a própria equipe tenha dúvida, mas nós sabemos que é importante. Kardec aproveita todo momento, né, Davi? Para poder, então, não tem nenhuma dúvida, para poder explicar. Lembrando que é muito importante essas considerações, né? Inclusive para que a própria família ateste a veracidade, né, e a Sim, concordância das informações recebidas com aquilo que eles conheciam da pessoa, porque pode acontecer, nós já vimos isso em cartas mediúnicas, de a própria família não conhecer alguma faceta do espírito comunicante e ficar descobrir ali naquele momento da comunicação. Pode acontecer de realmente, tendo ela sido real, a família confirmar. Não é só porque é importante a confirmação, sim, como não considerando que o trabalho do Kardec era sério, mas para mostrar, né, para fazer uma comparação, para que aqueles que são os detratores, especialmente, aqueles que querem encontrar algum ponto onde se apegar para dizer que tudo é falso, né, possam compreender e ver o atestado de veracidade, né, do trabalho. sim. Acho que tem que ler, Davi, porque é uma fala dos familiares, né? Que Kardec transcreve aqui, a gente vai lendo ali. Bom, transmitindo a resultante destas duas evocações à pessoa que nolas havia solicitado, tivemos dela a seguinte resposta. Então vamos lá. Aí está falando algum familiar aqui, né? Ó. Não podeis imaginar, meu caro senhor, o grande benefício advindo da evocação de meu sogro e de meu tio. Aí já dá para entender um pouco a familiaridade deles aí, né, Davi? O sogro e o tio dela. Reconhecemos-la perfeitamente. Olha só. A letra do primeiro, sobretudo, é de uma analogia notável com a que ele tinha em vida, tanto mais quanto durante os últimos meses que conosco passou. Essa letra era sofreada e indecifrável. Davi, a gente sabe que na ciência hoje existe até uma parte científica isso, né? Tem um nome, né? Isso especificamente, eu não sei agora, né? Mas é usado muito. Grafoscopia chama. É, inclusive é uma ciência, as pessoas conseguem identificar ali a letra, né, em relação a isso. Nós já sabemos ali. Inclusive cartas de Chico, né, já passou por isso, né, e perceberam uma veracidade muito grande com as pessoas que escreveram, né. É importante justamente para a gente ter um termo científico, né, em relação a isso. Mas olha que interessante, né? De cara, então, Davi, naquele momento já perceberam que a letra é muito idêntica, né? Olha que coisa impressionante. É um fato, né? Sem dúvida, né? Aqui, como nós comentamos, né, é importante construir, né? Está sendo construída toda um processo para entendimento da doutrina que nascia. Essa confirmação, até dos detalhes da letra, é muito importante, né? Apesar de que hoje, na atualidade, não é necessário que a letra seja exatamente a do espírito, né? É o que vai determinar a concordância das ideias, né? Do pensamento, aquilo que realmente o espírito mostra na escrita que era ele. Mas pode, em casos de mediunidade mecânica, né? Que é a mediunidade ostensiva mecânica, aquela que o médium ele dissocia-se completamente da escrita, aí o espírito usa a própria letra para escrever. Sim. A gente conhece muitos casos já em relação a isso. Bom, aí fala assim, Davi. Aí se verificam a mesma forma de pernas da rubrica e de certas letras, principalmente o D, F, O, P, Q, T. Quanto ao vocabulário, aí não tem dúvida também, né? E ao estilo, a semelhança é ainda mais frisante. Olha só, não é só uma questão física ali da letra, não, né? Aí vem também do vocabulário, que a gente tem que prestar atenção também nisso. Olha só o que ele fala. Frisante. Para nós, a analogia é completa,
apenas com maior conhecimento de Deus, da alma e da eternidade, que ele tão formalmente negava outrora. Compreensível, né? Agora ele sabe, se ele negava, agora ele está vendo, né? Não tem como refutar mais isso. Então agora ele vai falar de Deus, coisa que ele negava, né? Mas ali a ideia é a mesma, né? Ele fala, né, Davi? Exatamente, né? Ele vai mostrar que, como uma pessoa que tinha uma opinião sobre determinada coisa, né? E você conhece o jeito da pessoa, o que ela escreve e tal, de repente ela viaja para um lugar muito distante, você não vê mais ela, e recebe uma carta dela. E ela fala diferentemente do que ela acreditava, né? E agora ela está acreditando em outras coisas que ela encontrou por lá onde ela foi, num país distante, alguma coisa. Mas você vai analisar a carta, é o jeito da pessoa escrever, a construção das frases são dela, a letra é dela, né? Então é a pessoa agora com outra opinião, apenas, né? Eu lembro também do seu pai, né, Luiz, de uma carta Sim, eu escrita falo pelo isso. seu pai, né, cuja exatamente isso aqui, ó, os Ds, os Fs, né, Não, os o L, Ps, a então, é uma assinatura, né? coisa. Ele tinha um É, L muito característico, eu peguei cartas dele que ele escrevia, normais, né? E comparei assim, né? Não precisava nem passar por um técnico, um especialista, porque é nítido assim a colocação. E não só isso, os termos, principalmente porque ele era da Seishinoye, e a Seishinoye tem um jargão deles, né? Ali, onde eles finalizam as coisas, que eles falam muito obrigado, né? Eles acreditam que agradecendo as coisas, né, eles vão ter assim uma tranquilidade maior. Então eles usam muito o termo muito obrigado. Então a gente viu também no final ele escrevendo aí muito obrigado, né? Então não é só a letra, mas no caso também a analogia com aquilo que ele usava, né? Aquilo que ele acreditava, no caso uma outra filosofia, né, religiosa. Muito interessante, né? Bom, especialmente quando quem está recebendo não conhece, né, a pessoa, né? com certeza. É, É, aí na aí é sociedade, na mais. sociedade ali eles não conheciam, né, esse senhor aí, né? Então, E eles são muito categóricos em falar, ó. Não nos restam dúvidas, portanto, sobre a sua identidade. Fechou ali, já falou, não tem dúvida. Ó. Deus será glorificado pela maior firmeza das nossas crenças no Espiritismo. E os nossos irmãos encarnados e desencarnados se tornarão melhores. Aí que você falou, era necessário naquela época as pessoas terem essa certeza, né, ter esses fenômenos. Isso ajudava muito também a pessoa ali a buscar essa conscientização maior. Hoje nós sabemos que existem outros meios, né? Não, claro que tem necessidade, mas né, a pessoa pode ser tocada hoje pelas palestras públicas, por muitos livros. Nós sabemos que tem outras formas, mas naquela época era importante isso, né, Davi? e isso contribui, né? Contribui para aumentar a convicção e a crença, né, da pessoa daquilo que ou Sim. ela nega ou então ela não havia pensado no assunto, né? Então a pessoa ela passa então agora a admitir essa verdade, né? Isso é muito importante, sim. E principalmente, como ele fala aqui, para as pessoas se tornarem melhores, né? Que essa é a função real, né? Tornar-se melhores. Aí ele fala aqui, Davi, ó, a identidade de seu irmão também não é menos evidente, né? Tá falando agora, na mudança de ateu em crente, porque agora teve que, não tem como, né? Não tem mais como agora você, é como você sempre fala, né? Aqui o corpo amortece as ideias, né? A gente vai criando essas ideologias, mas ali é a realidade, não tem como negar mais, né? Apesar de você pode negar, né? A gente sabe que tem espíritos que estão no mundo espiritual, mas negam a condição deles, né? Então, apesar de tudo, né? Mas nesse caso aqui, como ele tinha um pouco mais de consciência, ele não tinha como negar, né? Aí fala assim, na mudança de ateu em crente, reconhecemos o caráter, o estilo e seu modo de falar. Uma palavra sobre todas nos despertou a atenção. Ele falava a palavra panaceia, sua expressão predileta, a todo instante repetida. Então essa palavra, falar panaceia, de uma certa forma, é uma coisa cotidiana dele, né? Olha que coisa, né? Você quer ler agora? Vamos lá. Mostrei. Continuando então, mostrei essas duas comunicações a várias pessoas que não menos se admiraram da sua veracidade. Mas os incrédulos, com as mesmas opiniões dos meus parentes, esses desejariam respostas ainda mais categóricas. Então, Sim, aqueles que não querem crer, não adianta, né? Jesus chegou a dizer no Evangelho, nem que os mortos ressuscitassem, né? Foi pedido a Jesus, deixa que eu volte, né, lá para falar para os meus irmãos, para minha família, né? Tá lá no Evangelho. Aí, para que eles não venham para onde eu estou, né?
aquele que estava no inferno, né, entre aspas, aí, né, e o que estava no paraíso. Aí qual é a resposta? Eles já têm os profetas, já tem aqueles que falam, que acreditem neles, porque nem que os mortos ressuscitassem, eles acreditariam. Então não adianta, tem gente que nem vendo o fenômeno, né? Quando a pessoa tem um espírito de sistema enraizado nela, onde é consolidado ali aquele espírito de sistema e o orgulho presidindo a vida da pessoa, né? Porque todos somos orgulhosos. Mas se o Sim. orgulho presidir a nossa vida, acabou. Se a gente der autonomia para o orgulho e deixar o orgulho agir, né? Então nós vamos continuar negando, mesmo que a prova seja contundente, né? Não tem como, né? Jesus não pediu para Tomé que colocasse a mão na ferida dele, na mão dele, para ver que ali tinha, e ele fala, né? Jesus fala assim: felizes aqueles que acreditarão sem ter visto. Quer dizer, que necessidade tinha de. Será que ele não tinha sensibilidade para perceber emocionalmente a presença do Cristo, né? Todo aquele processo ali, quer dizer, a incredulidade sistemática, ela é terrível. Acontece com todas as áreas da sociedade, Luiz, em todas as ideologias, onde a pessoa tem um espírito de sistema naquilo que ela acredita, e não adianta, você pode mostrar coisas erradas, equivocadas, ela não vai mudar de opinião, porque ela quer aquilo e acabou. Mesmo que aquilo gere um prejuízo para ela, para o país, para algumas pessoas, ela não está se importando, porque quer, ela quer aquilo e acabou. Daí, Davi, a importância de Allan Kardec quando a gente exalta ele, a personalidade dele, justamente por isso. Ele, como cientista, ele tinha que usar a razão, ele não podia acreditar sem ter visto. Então, o que ele fez como cientista? Eu vou provar, eu tenho que ver, eu tenho que sentir esse fenômeno. Ele foi, usou a razão, viu ali, ó, peraí, tem uma mesa girante aqui, as mesas flutuam, mas peraí, para todo efeito tem uma causa, então, quer dizer, vamos buscar a causa disso. Então, ele foi analisando, primeiramente usou a razão, depois, como cientista, né, ele não foi preconceituoso, e aí, então, ele pôde, de uma certa forma, aprender com todos esses fenômenos. E lembrando, né, Davi, que muitas pessoas naquela época na França, porque virou moda, né, virou modismo, acho que 99% das pessoas não aproveitaram isso daquilo, né, continuaram céticas, né. Sim, a gente vê as comunicações, né, as materializações na casa da Madame Plenamaison, em Sim. Paris, né, o Kardec coloca lá na obra, e ela diz, ao final dos vários anos, né, não sei se foram 15 ou 18 anos de trabalho, ela chega ao final, ela diz assim, não sei o tempo, né, certo? Ela diz assim, o que adiantou esses fenômenos? Não vi esses homens se tornarem melhores nem mudarem suas vidas, apenas por terem testemunhado, ou seja, não adianta o que eles desejariam, respostas mais categóricas, ele está falando aqui, mas que resposta categórica para convencer aquele que não quer ser convencido? Não tem, não existe. Agora eu não lembro o nome de cientista, que a mãe dele apareceu numa sessão de materialização, ele acho que conversou com a mãe e continuou tendo a vida cética dele. Eu não lembro quem é o cientista, mas é uma história aí que está nos É, anais aí do espiritismo. Que coisa, né? Nesse caso ele viu. Então, pessoal, como você falou, quando não quer, vai falar assim, eu fui enfeitiçado, é. ou, sei lá, ele vai inventar mil desculpas, não adianta. Né? Pode continuar, Davi. Queriam, por exemplo. Queriam, por exemplo, que o senhor D se referisse ao lugar onde ele foi enterrado, onde se afogou, como foi encontrado, etc. A fim de os convencer, não vos seria possível fazer nova evocação perguntando onde e como se suicidou, quanto tempo esteve submergido, em que lugar acharam o cadáver, onde foi inumado, e de que modo, se civil ou religiosamente foi sepultado. Dignai-vos, caro senhor, insistir pela resposta categórica a essas perguntas, pois são essenciais para os que ainda duvidam. Estou convencido de que darão, nesse Caramba, caso, imensos resultados. Então, eles querem detalhes, né? Detalhes né? que se perderão depois em outras justificativas que eles vão encontrar e não servirão, né? E outra, Davi, o espírito já passando por esse sofrimento, vai ficar lembrando de todo esse desencarne, é horrível para ele. Talvez ele não quer lembrar, não tem necessidade. Né? E você vê que coisa, ficar se falando sobre Mas mesmo detalhes. assim, pode ser que poderia ser feita essa evocação, né? Naquele Poderia. momento, tal. Poderia, mas vamos ver se o Kardec vai fazer, né? Vamos ver aqui as Vamos respostas, lá. né? Ele fala assim, ó, dou-me pressa a fim de esta vos ser entregue na sexta-feira de manhã, de modo a ficar a evocação na sessão da sociedade desse mesmo dia, etc.
Bom, reproduzimos essa carta pelo fato da confirmação da identidade e aqui lhe anexamos a nossa resposta para ensino das pessoas não familiarizadas com as comunicações de além-túmulo. Agora vai ser uma resposta ali, né, da própria equipe, né, de Kardec, né? Então ele fala assim: as perguntas que nos pediste dirigir novamente ao espírito de vosso sogro são, incontestavelmente, ditadas por intenção louvável, qual a de convencer incrédulos, visto como em vós não mais existe qualquer sentimento de dúvida ou curiosidade. Contudo, um conhecimento mais aprofundado da ciência espírita vos faria julgar supérfluas essas perguntas. Olha só, em primeiro lugar, solicitando-me conseguir resposta categórica, mostrais ignorar a circunstância de não podermos governar os espíritos a nosso talante. É aquilo que nós falamos, né? A necessidade é do espírito naquele momento. Claro que ele vai ajudar, claro que ele está ali por uma finalidade, por um objetivo. Mas, como Kardec disse, são coisas supérfluas. A gente não pode forçar o espírito a responder aquilo que ele não quer. Olha como Kardec fala, né? Uma questão de bom senso, né? E outra, ele falou que essas pessoas aí leram alguma coisa, procuraram saber alguma coisa do espiritismo, das verdades que já tinham sido reveladas, né? Desde 1857, o Livro dos Espíritos já havia sido escrito, a revista é de 1861, né? Então, eles leram o Livro dos Espíritos, procuraram? Não, então não sabem nada e acham que é desse jeito que você prova alguma coisa. O Kardec falou, não é assim que prova nada. Davi, nós sabemos aí que nós estudamos há muito tempo aí, estamos aprendendo sempre, né, claro, mas nosso grupo mediúnico tem mais aí de 20 anos por aí, e nós vemos então que uma coisa que nós aprendemos com o Livro dos Médiuns, né, e com a doutrina espírita e outras obras aí que nos ajudam, que não adianta, quando o espírito chega com um problema ali, ele vai dar o foco naquilo que ele tem necessidade. Não está conseguindo perdoar, não consegue compreender, foi intolerante, materialista. Então não tem necessidade do doutrinador ficar falando de onde você veio, quem é você, qual o seu nome, que época você viveu. Nunca abordamos dessa forma, né? Então é assim que a gente tem que pensar que é um irmão que está com necessidade de ajuda. Quando algum encarnado conversa com a gente não vai ficar perguntando esses detalhes. Não tem necessidade, né? Sem dúvida, né, Luiz? Não é por aí, né? Há muitas maneiras de você se certificar de uma coisa sem ficar espezinhando, né, esmiuçando coisas que poderiam ser adquiridas essa informação de outra maneira, sem ficar cutucando os próprios espíritos, né? Ó, ficais sabendo que eles respondem quanto e como querem, e também como podem. Isso é importante também, como podem. Tem coisa que talvez ou não tem conhecimento, ou não pode falar naquele momento. A liberdade de sua ação é maior ainda do que quando encarnados. Olha isso, hein? Possuindo meios mais eficazes de se furtarem ao constrangimento moral que, por acaso, queiramos exercer sobre eles. As melhores provas de identidade são as que eles fornecem, olha só, espontaneamente por si mesmos, ou então as oriundas das próprias circunstâncias. O que acontece nas psicografias que a gente recebe, né, que a gente vê lá nas casas espíritas, aonde o espírito, né, o familiar vai lá, ele quer receber ali uma carta, né, de um ente querido, mas é o espírito que vai pontuar, de uma certa forma, é aquilo que ele vai escrever. Não tem como você ficar falando o que ele tem que falar. E muitas vezes, Davi, ele vai pontuar aquilo que ele está vivendo, é o sentimento dele naquele momento, né? Sem dúvida, né? Não temos que... E outra, o espírito, ele não é porque a gente não acredita que ele vai querer provar alguma coisa para a gente, né? Ele fala assim, se não acredita, o problema é seu. Você vai testemunhar um dia pessoalmente, a duras penas de que eu estou falando a verdade, né? De que eu sou eu mesmo, porque o Dr. Bezerra diz numa carta, né, para a gente não se importar com os incrédulos sistemáticos, porque eles testemunharão pessoalmente, eles terão que ver por si mesmos que estavam equivocados. Assim como esse que nós acabamos de ver a história dele, está numa situação de morrendo de vergonha, né? E ele mesmo afirmou que ele estava com muita vergonha de ter negado e agora ter que enxergar aquilo que ele não queria ver, né? Ele já está morrendo de vergonha. Aqueles que são os incrédulos sistemáticos também testemunharão, todo mundo vai para o mesmo lugar, vai ter que acordar no mundo espiritual e verificar que a vida continua, né? Não tem como sair disso. Então os espíritos eles não têm muito interesse, muitas vezes, em ficar mostrando nada pra gente. Fala, você não quer acreditar? O problema é teu. Já a vida termina, já o tempo acaba,
né? O orgulho, a prepotência, a presunção faz a pessoa se achar muito, né? Para acreditar nessas coisas que eles chamam de tolices, né? Diz o Evangelho segundo o Espiritismo, própria de pessoas crédulas, né? Ou seja, que tem de pouca razão, de pouca maturidade. Quando vão testemunhar pessoalmente isso, né? Depois, sem, sem qualquer outra alternativa, né? Davi, o Chico sempre fala isso, né? Ele falava que a maior felicidade dele não importa aquilo que o espírito vai escrever. Ele tá falando para a mãe, mãezinha, tô vivo, pai, tô vivo. Isso aí, para uma mãe, para um pai, acabou. O que importa que ele vai falar? Né? Você vai ficar pegando detalhes. A gente sabe que mesmo o espírito está confuso em algumas circunstâncias. O que importa? Ele está ali, papai, mãe, eu tô vivo, né? Ou seja, tô bem. Isso aí é o maior consolo. Então, era isso que Chico queria transmitir, né? Agora a gente sabe que tinha polêmica em relação a isso, a gente não aceitava, pegava detalhes. Pra quê? Né? Então a pessoa escolhe sofrer, né? Muitas vezes, infelizmente, né? Então vamos continuar, Davi. Não sei se se quiser que eu finalize, eu faço para você. Finaliza o texto aí. Então vai. As menores provas, tá. Estas é quase inútil provocá-las. Segundo afirmais, o vosso parente provou sua identidade de modo irrecusável. Por conseguinte, é mais que provável a sua recusa em responder a perguntas que podem, e com razão, ser consideradas supérfluas, visando satisfazer a curiosidade de pessoas que lhes são indiferentes, ou seja, né? Então, se eu estou falando para minha irmã ou para um parente, alguém, eu estou falando para eles ali, é específico. Agora, igual você falou, eu estou preocupado em convencer pessoas que eu não conheço, ou amigos, pessoas que eu não convivi, né? Olha só. Aí ele fala, a resposta bem poderia ser a que outros têm dado em casos semelhantes, isto é, para que perguntar coisas que já sabeis? O famoso chover no molhado, né, Davi? Exatamente, né? Porque a partir daquele instante eles já estão sabendo. Se não querem acreditar, não é com mais respostas que eles acreditarão, que nós falamos agora, que está no Evangelho, nem que os mortos ressuscitassem. Né? Então não adianta, para o incrédulo não tem. Quer ler agora? Tá, pode. Você quer ler? A isto acrescentarei que a perturbação e os sofrimentos que o assoberbam devem agravar-se com as investigações desse gênero, que correspondem perfeitamente a querer constranger um doente do mal, um doente que mal pode pensar e falar, a historiar as minúcias da sua vida, faltando-se assim com as considerações inspiradas pelo seu próprio estado. Ou seja, Ótimo o espírito não está numa condição confortável, né, coitado? Ele está numa situação difícil. Você vai ficar botando o dedo na ferida, né, ninguém vai querer rever a própria morte, a não ser que seja muito necessário, saber o destino do corpo, ficar lá vendo o que está acontecendo com o corpo. O espírito não tem essa curiosidade, né? Ele está vivo, ele nem lembra que tem corpo, que tinha corpo, né? Como corpo? Eu estou olhando para mim, como corpo? Meu corpo está aqui, eu estou me vendo, mas não, tem um corpo igual esse em outro lugar, que não faz nem sentido para o espírito isso. Que ele está se vendo ali, né? Ele está fazendo o registro da sua própria presença ali, né? E o exemplo de Kardec é fantástico. Imagina você visitar um doente. Você vai levar para ele um consolo, tudo bem, oi e tal, fazer uma prece ali com ele. Você vai ficar perguntando para ele, ó, que mal pode pensar em falar, o que leva a isso? Você acha que o cara vai querer ficar lembrando, a pessoa lembrando do que ela está passando, ou se ela foi um erro dela ter cometido aquela que causou essa convalescência? Imagina, ninguém gosta de ficar lembrando essas coisas, né? Nos espíritos não é diferente, né? Ou na doença ficar pedindo detalhe da vida. Fala aí um pouco da tua vida, as coisas que você viveu. A pessoa, coitada, ela está querendo ficar quieta. Às vezes a gente vê aqueles repórteres sensacionalistas, né, que usa a ingenuidade muitas vezes das pessoas, mas é de maldade, né? A pessoa tá lá chorando por um ente querido, ela fala, e aí, tá doendo, né? Tipo, né, olha, você tá sentindo com essa tragédia? O que você vai falar na hora? É uma coisa absurda, né? Você está focado num problema ali, né? Você vai falar o quê? Né, muitas vezes, né? Então pode continuar, Davi. Há pessoas a quem coisa alguma pode convencer. Nós tínhamos acabado de falar agora há pouco, né? Essas poderiam ver o vosso sogro com os próprios olhos e continuariam supondo-se vítimas de uma alucinação. Sim. O que de melhor se lhes pode fazer é deixá-las tranquilas, não perder tempo em discussões supérfluas. Só podemos lamentá-las, pois mais cedo ou mais tarde aprenderão por si mesmas o quanto custa terem repelido a luz que Deus lhes envia.
É sobretudo contra estes que Deus patenteia a sua severidade. Nós comentamos agora, está no Evangelho e está aqui colocado pelo próprio Kardec, né? As pessoas vão testemunhar sozinhas, elas vão ver. Não adianta a gente ficar querendo, né? Deixa tranquilo, ainda fala para deixar a pessoa tranquila, né? Não fica brigando com a pessoa, não menospreza ela, não, deixa ela quieta, né? Nem que o sogro aparecesse lá e adiantar alguma coisa. Iam falar que eles foram vítimas de uma alucinação. Né? Interessante, Davi, que o próprio pessoas que com certeza eram amigos dele, né, que tinham a mesma pensamento, a mesma ideologia, poderia aprender com isso, né? Imagina só, ser amigo de uma pessoa, um ateu, e a pessoa vem falar, olha, Deus existe, seria uma lição muito forte ali, né? Muito interessante. Bom, vamos finalizar então. 2 palavras ainda, Senhor, sobre o vosso pedido de evocação no mesmo dia em que eu devia receber a carta. As evocações não são feitas assim, às pressas. Nem sempre os espíritos respondem ao nosso apelo. Para tanto é necessário que o possam ou queiram. Além disso, é preciso um médium que lhes convenha e que este tenha a aptidão especial necessária. Olha só, que esse médium esteja à disposição em dado momento, que o meio seja simpático ao espírito, etc. São circunstâncias pelas quais não podemos responder jamais, que importa conhecer quando se quer fazer coisa séria. Então, olha quanta coisa depende do espírito, do médium, da circunstância, do momento, para que aquilo, qual é o objetivo, né? Olha só quantas coisas que, né, a gente pode aí colocar, né, Davi? Especialmente essas evocações, elas são feitas com antecipação. Para que, inclusive, as perguntas podem, inclusive, também serem feitas por antecipação. Então, vai se evocar o espírito lá do Antônio lá, tal, e queremos saber desse espírito, tal coisa. Pronto. Né? Aí, marca-se o dia aprazado para essa sessão, dessa reunião, e você não pode garantir que o espírito vai estar lá, né? Que ele vai atender. Se atender, ele já sabendo de antemão das perguntas, ele vai respondê-las, se for permitido, ou vai dizer que ele está ali, mas que ele não quer responder. Sim, é o que nós aprendemos muito, né? E às vezes é tão interessante que você não está nem pensando em um fato, ou pensou ligeiramente nele, um pensamento no dia ou na semana, e aí pode acontecer que desemboca ali tudo numa comunicação, né? Então, a gente não tem esse controle, né? O que nós podemos fazer é manter a calma sempre, a tranquilidade, né? Lembrando que nos grupos mediúnicos nós sempre falamos, né, Davi? Não é porque o médium não veste uma camisa de médium, uma roupa de médium para estar ali na comunicação no dia. É médium a todo momento, né? A equipe a todo momento ali, ela tem que, de uma certa forma, exemplificar, né, os ideais do Cristo, né? Então, é diferente, né? Mas é isso aí, pessoal. Agora nós terminamos realmente esse tema, né? Rendeu bastante aí, Davi. Não importa o tempo, mas o importante é a gente realmente tentar dissecar aí o tema, né? De uma certa forma que fica aí mais interessante também para o pessoal aí. É isso aí, gente. Uma boa noite. O Davi vai fazer a prece. Quinta-feira nós temos com certeza outro tema aí interessante, como sempre, né? Bom, como o Luiz já disse, né? A nossa gratidão a todos que estão conosco aí nesta noite. Nossos votos de paz, de harmonia, de bênçãos a todo mundo. E vamos orar para agradecer. Vamos elevar o pensamento, buscar Jesus, o divino amigo, em nossa lembrança. Permitir que as suas vibrações amorosas nos envolvam a mente e o coração. E assim envolvidos, vamos dizer a Ele: Senhor Jesus, agradecemos-te a oportunidade que nos destes, sem a pretensão de sabermos aquilo que não é possível sabermos ainda, mas com muito desejo de acertar e de transmitir aquilo que o nosso coração pode alcançar. Aqui estamos para este momento feliz. Agradecemos-te e rogamos-te que esteja sempre conosco, envolvendo-nos hoje, agora e sempre. Que assim seja.